Então, se você já aceitou essa primeira parte do argumento, ou seja, você aceita que há elementos mágicos e simbólicos na própria realidade dos quais nós não conseguimos nos livrar tão facilmente. Nós temos a tendência de sempre reforçá-los porque é muito difícil lutar contra eles. Vocês podem ver isso em outro termo que o James Fraser usa, que é o do remoto sobrenatural, que é usado, por exemplo, para vendas de seguros. Então a pessoa, quando tenta fazer um seguro de vida ou um seguro do carro ou da casa, ela acredita no poder do remoto sobrenatural, de que ela pode, de alguma maneira, se proteger contra as desgraças. Ela não sabe se essas desgraças vão acontecer, ela não sabe nem se o seguro que ela fizer vai ser o bastante, como por exemplo, você guarda 30% do seu salário para eventualidades, como se diz. Porém, você não sabe se isso vai ser o suficiente para você. Sua casa cai e você não consegue construir outra. E aí, né, você tem 30, 40 mil reais. É melhor que ter zero, mas isso não é o suficiente. Então, é melhor que nada, não é? Então, mas esse é um pensamento mágico, né, de proteção, de querer ter um controle sobre a natureza, sobre o caos, de um modo que dê segurança para você. Mas, na verdade, é que a gente sabe que não é assim. Há vários outros produtos também que se apoiam nisso e nós vamos falar um pouquinho sobre eles mais para frente. Então, você aceita que o que é mais importante, você aceitou que o produto ele não tem apenas um valor objetivo, ou, como eu gostaria de dizer, um custo. Não é o objetivo, não é? E não o valor objetivo, porque valor, para mim, só é valor percebido. Né? Todo valor objetivo ou subjetivo, ele é percebido. Se a pessoa não percebeu, tanto faz. Não é? O seu processo de comunicação tem o objetivo de fazer com que ela perceba o valor nas coisas, mas o valor não é algo que diz por si só. Tá? Que ele convence os outros simplesmente pela força de existir. Ele está lá e todo mundo sabe que ele é importante. Eu cheguei a comentar, eu acredito, sobre o caso do iPhone. Então as pessoas em geral falam que o iPhone, você pode vender o iPhone sem marketing nenhum, porque o iPhone se vende sozinho, mas ele só é possível porque existe uma força monstruosa de marketing das últimas décadas da Apple que já faz o trabalho de marketing para você. Então as pessoas já percebem o valor do iPhone, mas não é porque você fez alguma coisa, não é porque o produto é extraordinariamente, né, de outro planeta. Tá? É simplesmente porque há uma comunicação muito poderosa, a comunicação sim é muito poderosa, para fazer com que ele ganhe esse valor. Eu acredito que no meio do marketing todo mundo meio que defende isso, não é? A não ser aquele outro grupo lá que defende apenas o valor objetivo, não é? Que você precisa resolver problemas e tal, isso é o que basta. Eu acredito que todo mundo sabe que boa parte do seu sucesso, daquilo que você, ou naquilo que você se apoia para justificar o seu sucesso, vem de fatores simbólicos, mágicos, não fora do seu controle, mas que estão, de certo modo, fora dos objetos. Eles apontam para valores superiores aos objetos. O tempo todo, o social media fala, vocês precisam fazer com que os clientes lutem pela sua marca, não é? Fazer com que eles defendam a sua marca. Esse produto precisa representar a pessoa, não sei o quê. E é disso que nós estamos falando. Quer dizer, o produto, ele em si não vai fazer isso. É a comunicação, é a criação dessa percepção de valor é que torna o produto, de fato, desejável. Tá? É ao associar o seu produto a desejos que ele se torna desejável. Mas, evidentemente, ele precisa ter uma função prática na vida da pessoa, porque, do contrário, vai ser muito difícil para ela justificar para ela mesma o tempo todo esse tipo de desejo. Tá? Isso não é impossível. Você tem várias marcas que fazem produtos inúteis de propósito, ou produtos muito feios de propósito, que quase você não consegue assim se aproveitar da utilidade desse produto, mas que você justifica isso porque, diferente do que o Maslow dizia, não é? A sua necessidade social, estética, de transcendência são maiores do que a sua necessidade de
utilidade. Você pode ver isso nesses tênis feios da Balenciaga, não é? E outras marcas que têm produzido coisas cada vez mais feias, que é até difícil de andar, de vestir, aquelas roupas imensas, né, oversized, e que as pessoas sabem que é um incômodo usar esse tipo de roupa, mas elas usam para comunicar esse algo a mais, não é? Esse tipo de pessoa diferente que elas são. Principalmente porque os ricos hoje precisam fazer alguma coisa para que as pessoas saibam que eles são ricos. Então eles começam a usar coisas cada vez mais bizarras, não é? A diferença de roupa entre o rico e o pobre se aproximou e então os ricos precisam se vestir de outro modo. Não sei se vocês sabem, mas a cartola surge dessa necessidade também. Não é? É um chapéu maior do que o dos outros. Os burgueses começaram a usar chapéus e aí você cria uma cartola, que é um chapéu maior, para as pessoas saberem que você é um aristocrata, que você não usa chapéu pequenininho, não. E isso é uma tendência, essa é uma tendência humana frequente, ok? Então, é mais ou menos nesse caminho que nós vamos. Então, para começarmos, vamos definir que o glamour, ele é uma palavra de origem escocesa, e ele significa magia, encantamento, feitiço. Vou até voltar um pouquinho aqui para a gente ver algumas definições de 100 anos atrás no dicionário Webster. Mas vocês veem que, por exemplo, né, vem da palavra, talvez uma corrupção da palavra grammari, como que será que fala isso aqui em escocês? Grammary, você tem que é de gramática, né, que é a mesma origem de gramática, isso é importante, não é? Porque dá uma ideia de uma gramática, da linguagem, do domínio da linguagem, das formas da linguagem, dos padrões da linguagem e de magia, tá? Como a linguagem como um objeto, como uma ferramenta que cria a realidade. A linguagem influencia na realidade e não simplesmente é um som para a realidade, né? Simplesmente traduz fenômenos da realidade, né? Como se ela simplesmente descrevesse a realidade e não criasse certos tipos de realidade, como acontece, por exemplo, no placebo. Tá? Então, outra coisa, então o feitiço, né, o encantamento, o feitiço que afeta o olho, fazendo os objetos parecerem diferentes do que eles realmente são. O Tennyson já fala, né, bruxaria mágica, feitiço. E eu gosto muito dessa definição, né? Qualquer, né, interesse, motivação, né, no qual, né, em associação com o objeto, através, né, dessa associação, né, então uma associação, um interesse artificial, através do qual o objeto aparece de maneira elusiva, de maneira enganosa, ilusória, magnificado ou glorificado. Tá? Então isso é muito importante, porque aqui, como diz o Walter Scott, né, ela tinha tanto glamour que fazia com que uma senhorita visse um cavalo, né? Que uma senhorita se parecesse com um cavaleiro, né? Então, o glamour faz com que você veja coisas que de fato não estão lá. Mas a questão não é se elas de fato não estão lá, porque para algumas audiências elas vão estar, mas para outras não. Então, o glamour, que é esse desejo metafísico, né, quer dizer, essa criação desse movimento, esse algo a mais, não é a campanha, a ideia por trás da campanha, se você quiser pensar assim, tá? Vai ficar mais claro daqui a pouco. Ele transfigura o objeto. É por isso que eu coloquei algumas definições aqui para vocês verem. Depois a gente já vai comentar essa distinção aqui. Glamour não sendo estilo e também não é luxo, né? Mas o glamour, ele é um modo calculado, vou ler aqui para vocês, vou explicar. Então, é um modo calculado de transfigurar um objeto ou pessoa em algo incomum, transcendental e superior às dificuldades do dia a dia. Ele consiste em editar a realidade para apagar as dificuldades intranscendentes, evitando contradições. Então, quando você usa o glamour, então quando você cria esse desejo transcendental nos seus produtos, essa criação da sua marca, a criação do seu arquétipo, se você quiser pensar assim, né? Mas é esse algo a mais, essa identidade da sua marca, ou do seu especialista, ou do seu produto. Você transfigura um objeto que pode ser aparentemente comum em algo fenomenal, porque os produtos, os objetos, os serviços em si, eles não contêm
essas qualidades transcendentais? Pela própria natureza deles, não é? O cara vê uma xícara e acha que eu sou só uma xícara. Não sei se vocês já viram aquele meme em que na academia o pessoal acaba usando os pesos e fala assim, muito obrigado por mudar minha vida, e o peso diz assim, eu sou apenas uma barra de 10 quilos, né? Eu sou só uma anilha de 5 quilos, cara. Porque, de fato é isso, você se apoia no objeto como nós antigamente nos apoiávamos como talismãs e nos concentramos neles porque nós acreditamos que através desses objetos nós alcançaremos esse ser transformado que nós queremos ser. Então, é muito difícil. Sabe aquele negócio de você vende a sede e não vende a água? É exatamente isso. Mas é mais no sentido assim, você vende o desejo de ser saudável e de durar para sempre. Não é de viver para sempre e não o desejo de hidratar o seu rim, que é muito mais difícil. É um desejo chato, né? É uma realidade chata, cotidiana, que dificilmente vai ter algum apelo, tá? Então, esse apelo ele é criado porque você associa esse apelo a ideias de transformação. Então, a diferença entre ser e ter meio que não existe, não é? Só você quer ter essas coisas porque ao ter essas coisas você pode ser quem você acha que deve ser. E com os produtos no marketing é a mesma coisa. A gente comunica essa transformação e não o produto. Porque, de fato, mesmo se você pensar em todos aqueles argumentos do David Ogilvy, quando ele escreve o anúncio para o Rolls-Royce, que nós analisamos no curso, 99% daqueles argumentos não podem ser avaliados pelo público. Como que você vai saber se o Rolls-Royce tem isso tudo? Como você vai saber se o Rolls-Royce realmente é produzido da maneira como ele fala que é? Perceba que toda vez que alguém argumenta a favor ou contra alguma coisa e você não investiga e reflete sobre aquilo você mesmo, né, pessoalmente, vai lá, você simplesmente está dizendo assim, esse cara me parece ter razão, embora eu não saiba por quê. E você confia magicamente na autoridade dele. Então, quando você tenta vender os argumentos dos produtos, por argumentos, você de fato entra no meio da persuasão como se a pessoa pudesse contra-argumentar. Como se ela pudesse entender e estudar os fatos do seu produto da mesma maneira que você. Mas no fundo a impressão que você dá quando você usa muitos argumentos para vender um produto é de que você tem razão. É só isso. Olha o efeito daquela carta do David Ogilvy, se vocês nunca viram esse anúncio do David Ogilvy. Depois vocês podem ler, tem traduções em português. Não muito boas, mas tem. E vocês vão ver que o efeito é mais da quantidade de argumentos do que dos próprios argumentos, da qualidade dos argumentos. É mesmo assim, se eu disser assim, eu posso te dar 50 razões para você não fazer tal coisa, você não vai avaliar todas as 50 razões. É muito improvável que você faça isso. O que te impressiona é o fato de eu ter 50 argumentos. E aquilo para você é o suficiente para me dar razão. Então, essa é outra coisa que vocês precisam levar em consideração, que é preciso sim estudar o produto. Lembra lá, os índios, eles fazem a dança da chuva, mas eles não esquecem de plantar semente. Então, é preciso fazer a parte chata, a parte de estudar o produto, de entender o produto, de entender o público, mas é preciso entender que o produto é insuficiente para vender a si mesmo. Então, o glamour, você faz isso, né? Você calcula a sua comunicação de modo que transfigura esse objeto. E por que você significa editar a realidade, não é? Porque você apaga as contradições do seu produto na maior parte dos casos. Claro que essa comunicação do que eu estou falando, desse valor subjetivo, ela pode ser feita de várias maneiras. Aqui a gente está focando em uma só, que é dar esse ar de algo metafísico, né, transcendental. Essa causa maior, não é, aos produtos. Mas você não consegue comunicar todos os problemas e todas as vantagens do produto de uma vez. Por exemplo, o Rolls-Royce, você só tem as vantagens ali, não tem as desvantagens do carro. Assim, um problema que havia no Rolls-Royce naquela época é que o Rolls-Royce era visto como um carro
em que você precisa de um mordomo para usar. Se vocês olharem aquela propaganda, vocês vão ver que é uma mulher e 2 filhos. Né? O Rolls-Royce tinha essa desvantagem de ser percebido, embora não fosse, olha só como as coisas são. O Rolls-Royce era percebido pelas pessoas como um carro para quem tem mordomo. E o Rolls-Royce queria tornar o carro deles, né, o Rolls-Royce modelo X lá, em um carro para mulher no dia a dia. Na época, né, uma classe média alta, né, uma pessoa que leu New Yorker, tá? Porque foi aí onde saiu. Uma pessoa de classe média alta que pode comprar um Rolls Royce para que ela pudesse, assim, percebesse que ela poderia dirigir também. Então, a desvantagem do Rolls Royce é assim, imagina se fosse assim, a gente é percebido como um carro para mordoma, mas você também pode dirigir. Então você chama muita atenção para as desvantagens da sua percepção. E o David Jobs não faz isso naquela carta, naquele anúncio. Não é uma carta de vendas, é um anúncio, né? Então, quando você comunica um produto, você nunca comunica todos os problemas e todas as vantagens dele. É só para você ver que quando você faz o anúncio, não é? Ou a sua comunicação ali como um todo, as pessoas, totalmente cheias de pudor, elas acham que o que a gente faz é desonesto. Como se fora da propaganda, da publicidade, do marketing digital, não houvesse essa edição da realidade. Se você pensar bem, você convive muito tempo com as pessoas e você está o tempo todo editando a realidade para que elas se encaixem de algum modo na imagem que você tem sobre quem elas são, o que elas fazem, para onde elas estão indo, o que elas querem. E eu estou falando disso das pessoas que mais convivem com você, não é um estranho da rua, não, seus amigos. Quando um amigo seu chega com alguma ideia, com algum projeto que parece incoerente com aquilo que ele fazia, você em geral tende a rejeitar aquilo, a dizer, mas puxa, que ideia maluca de fulano, né? Ele nunca fez isso, vai tentar fazer tal coisa. Eu pensei que ele gostava de tal outra, não é? Ele falou para mim que uma vez ele queria fazer. Então você cria uma imagem da pessoa e você meio que tenta moldá-la de modo que ela fique estável para que você saiba que quando você se encontrar com ela, você saiba com quem você está falando. O tempo todo a gente edita a realidade das coisas. Um filme, por exemplo, dura 2 horas, mas às vezes passa a vida inteira do personagem. Que vida tem 2 horas? Mas mesmo assim você sai com a impressão de que você viu uma vida inteira. Mas é porque houve a edição de várias partes chatas, não é? De várias partes cotidianas, né? Vai mostrar o cara tomando banho, não é? Só se o banho foi importante. Mas se não, o cara tá tomando todo dia, imagina. Ou aquele Youth que tentou fazer, não é? O Boyhood, não é Youth, né? Boyhood. Que tentou fazer, não é? Seguir o personagem por longos anos, ainda assim é uma edição da realidade. Não tem como você ver tudo integralmente. Mas isso não é um problema, tá? É só assim que a gente funciona mesmo. O tempo todo você está editando as coisas. Não só aquilo que acontece a você, mas aquilo que você quer que aconteça, não é? Aquilo que você quer que seja comunicado. Então, é só na publicidade, as coisas, na propaganda, no marketing, as coisas parecem mais escrachadas, mais evidentes, mas é porque o marketing é mais evidente mesmo. Ele é visual, ele tem palavras, ele aparece com esse objetivo. Então, é porque o marketing é assim, tão escrachado, né, na maneira como ele quer vender as coisas, na maneira como ele pretende comunicar as suas vantagens, que ele parece um pouco vulgar. Ele está editando as coisas, mas a gente faz isso o tempo todo. Tá? A gente faz isso o tempo todo. Não tem como você comunicar todas as coisas ao mesmo tempo. Quando você conhece alguém, qual é a única coisa que você tem? A aparência dela. E aí você vai dizer assim, ela está editando a realidade, não é? Não, você começa a achar o que a pessoa é pela roupa dela. E aí, conforme você vai conhecendo aquela pessoa, você vai tentando tornar aquilo coerente, não é? Assim, ele é assim, pensei que ela era tal fulano e tal. E você vai absorvendo informações sobre ela, e a partir disso, você vai formar uma imagem dela. Então, a grande questão da propaganda, do anúncio, é que a gente faz isso de propósito. Essa é a diferença. Mas o tempo todo a gente está fazendo isso, editando a realidade, tá? Então, o produto... e assim, na propaganda, como a gente vai ver, por exemplo, pensa na propaganda de carro.
na propaganda de carro, o carro tá sempre sem trânsito, né? Já perceberam? Ele tá numa encosta, numa colina assim, não é? Em geral é assim, num campão assim, ou numa longa estrada, e o carro tá sempre sem trânsito. Ele tá sozinho, só o carro, como se a estrada, né, existisse apenas para o Audi passar. Isso aí é um erro? É falso? Assim, é uma ilusão, né? Assim, você raramente, e a gente vai ver isso, raramente vai encontrar estradas sem trânsito, a não ser no Jogo do Brasil, talvez, final da Copa do Mundo, talvez seja assim. Mas fora isso, sempre tem trânsito. Agora, se você quer vender carro, você vai mostrar o trânsito? Você vai dizer assim que isso é desonesto? Mas eu não quero vender o trânsito, eu quero vender o carro, eu quero chamar atenção para o carro. Então eu edito a realidade para que apareça o carro. Se você acha isso desonesto, você não entendeu o que é estar vivo, né? Assim, o tempo todo você edita as coisas, o tempo todo você tira e coloca coisas. A grande questão ética é saber se o que você está tirando não prejudica outras pessoas. Não é algo que você tira que é fundamental para que a pessoa entenda o seu produto ou entenda os problemas que ela vai ter. Por exemplo, você compra um produto lá vagabundo. Raramente eles falam assim: o produto é barato, mas ele dura só uma semana. Você vai ter que comprar outro. Ninguém fala isso. Então, assim, você entende? Se você é consciente, é cônscio de que o seu produto é assim, é ruim, acaba rápido, e você diz para as pessoas que ele é durável, aí é uma mentira, aí tem um problema ético, tá? Ou você nem diz que é durável, mas você sabe que aquilo vai ser destruído e as pessoas estão formando uma ideia de que seu produto é bom e barato, mas ele não é durável. Não é? E se você está escondendo isso, aí é um problema ético. Não quer dizer que não funcione. Muitas pessoas ficaram milionárias fazendo isso. Mas, para mim, esse é o grande problema da edição da realidade. Tá? O tempo todo nós estamos editando a realidade. No caso do Instagram, isso fica muito óbvio. Quer dizer, você edita para contar a sua história. E a gente só tem o que você coloca para formar uma ideia de quem você é. Tanto que se você não posta alguma coisa que você começou a fazer, por exemplo, você começou a fazer academia, você não posta todo dia, as pessoas acham que você não vai mais. Por quê? Porque é o que elas têm. Tá? É você que conta o filme da sua vida ali. E se no filme não aparece isso, o personagem não fez. Ou não é importante para a trama. E a mesma coisa. Então essa edição da realidade, ela é um problema seu. Tá? Um problema que você precisa, aqui no caso, vai aprender, né, a dominar os fatores, os princípios essenciais. Mas o tempo todo nós fazemos isso. Conscientemente ou inconscientemente. Tá? Outra maneira de definir, então, é o modo calculado de criar imagens, produtos e serviços que se distinguem por oferecer-se algo a mais, né, que intensifica o valor percebido enormemente. Então nós vimos que essa é a diferença, por exemplo, entre um produto de grife, embora o glamour não seja exatamente luxo, tá? Não confunda glamour com luxo. Essa é a diferença entre algo de grife ou algo, né, glamuroso e algo que não tem um glamour. A gente vai ver como se destrói o glamour também, que é até para você evitar, caso você esteja com medo, será que isso é ou não é? Você vai ver como que aquilo pode ser destruído. Mas a ideia aqui é que você perceba que o que tem de algo a mais nesse produto que faz com que, não é, que a marca seja forte, a gente pensa assim, tá? E que meio que os seus desejos, as suas aspirações, esses sonhos de transformação, de ser um novo alguém que você tem, como que eles como que eles se concentram naquele produto. Existe um jeito visual de você posicionar isso, tá? Existe um jeito de você colocar as coisas que comunicam e têm comunicado tradicionalmente essas ideias, tá? O aspecto metafísico das vendas, se você quiser, né? E aqui fica muito claro, né, que o porquê não é objeto, é o desejo entrevisto no objeto que reconhece que essa vida melhor existe e ela está logo ali depois de passar o cartão de crédito. Então, você acredita que se você tiver tal coisa, a sua vida vai ser transformada e você vai fazer parte de um mundo melhor e maior, tá? Isso aqui parece bobo, mas essa é a situação do ser humano mesmo. O tempo todo nós estamos comprando coisas
que, muito além da utilidade delas, elas, como a gente viu no caso do lixo, elas comunicam algo sobre nós, sobre quem nós queremos ser. Então, como você faz isso, essa comunicação para quem a pessoa quer ser, que é o que realmente distingue grandes marcas de pequenas marcas, é o objeto desse curso. Mas isso precisa ser construído. Tá? Construído. E não é com base apenas no objeto, mas com esses outros desejos. Por isso que é tão importante estudar sobre o ser humano, sobre psicologia, antropologia, literatura, porque daí você aprende mais sobre o que as pessoas querem ser. Como que elas querem isso, tá? Então, basicamente são essas definições. E aí vou voltar aqui para uma definição aqui para não ficar uma dúvida. Então, assim, 3 coisas importantes, tá? Para não ficar dúvida em relação ao glamour. Primeira coisa, o glamour não é estilo, tá? O estilo, ele é uma escolha que acaba, ao longo do tempo, se tornando um padrão. Então, por exemplo, é uma certa maneira de ver a realidade em que você escolhe certas coisas e não outras ao longo do tempo, de um jeito que forma uma percepção particular da realidade. Por exemplo, o Van Gogh nunca pintou o Barack Obama, mas se você for naqueles aplicativos, não é, de criação de imagem por inteligência artificial, como o Midjourney ou DALL-E, você coloca lá Barack Obama, Van Gogh, ele vai pintar o Van Gogh no estilo, não, pintar o Barack Obama no estilo do Van Gogh. E você diz, opa, né? E você não sabe se o Van Gogh pintaria daquela forma. Mas você fala, opa, é um estilo do Van Gogh. Você não confunde com o estilo do Picasso, tá? Mas o estilo, ele é uma coisa, tá? Mas ele não é glamour ainda. Não tem esse ar de glamour, de desejo metafísico. O glamour não é luxo. Algumas coisas luxuosas são vulgares. São, né? É que o ramo de luxo, né? O nicho do luxo usa melhor o glamour, ou usou melhor o glamour ao longo do tempo, principalmente ali desde a era de Hollywood, dos anos 40, 50. Mas não é exclusivo do glamour, tá? Então, o glamour pode ser, assim, nem todo luxo é glamuroso e nem todo glamour é luxuoso, tá? Então, é só tomar um cuidado com isso. A gente vai ver exemplos bem claros aqui para vocês não terem essa dúvida. E outra coisa, nada nem ninguém é eternamente glamuroso, tá? O glamour, ele depende da audiência, depende dos desejos e das aspirações que essa audiência tem numa certa época. Então, deixa eu contar aqui, por exemplo, um glamour que desapareceu. Ou pelo menos assim, como a gente vai ver, eu vou distinguir entre arquétipo e ícone, tá? A gente vai usar mais o ícone, que é algo mais material, que é algo mais, na minha opinião, mais correto do que falar em arquétipos, tá? Eu ainda tenho muitas dúvidas em relação a arquétipos. Mas a ideia, o glamour que havia, por exemplo, 20 anos atrás, 10, acho que até menos, 15 anos atrás, que era a ideia de você trabalhar na praia, 10 anos atrás talvez, né? Tenha sido um exagero. Que era a ideia de você trabalhar na praia com o notebook e tal. Havia esse glamour. Isso apareceu em várias propagandas, em vários anúncios. A pessoa trabalhando na praia, aí vinha uma garçonete tailandesa, não é? Trazia um drink para ele, um drink de frutas. Ele trabalhava de camisa de linho na praia, olhando o horizonte, né? Uma maravilha, fazendo tabela no Excel. Esse glamour acabou. É muito difícil você se apoiar nesse ícone, nessa imagem, porque as pessoas primeiro perderam, né? Foram perdendo essa ideia, porque qualquer pessoa que trabalha hoje na praia sabe que é um saco. Você não sabe, você não faz nada, nem nada do, você não vai nem curte a praia e você nem trabalha. É uma situação muito tensa, porque se você vai pra praia, você fica pensando, puxa, tem que terminar tal coisa. E se você tá trabalhando, você fala assim, puxa, cara, precisa aproveitar um pouco mais a praia. Você não faz nenhum dos dois. E outra, é um calor, porque a praia, em geral, quando você pensa, parece aquelas praias americanas. O pessoal tá de moletom na praia. Mas se você vai para uma praia aqui da América Latina, é um calor. A última coisa que você quer fazer, né, é grudento, né? A última coisa que você quer fazer é pegar o notebook e colocar para esquentar, né, a sua coxa, né? Então,
é algo horrível. Então, esse glamour, ele se perdeu. Você não vai conseguir usar mais esse ícone de modo eficaz. Você vai ter que fazer um rebrand, né? Vai ter que reconstruir esse tipo de imagem. Porém, a ideia do trabalho, o desejo do trabalho perfeito, do trabalho que seja ao mesmo tempo que recompense você financeiramente e espiritualmente, ele existe ainda. Então, é disso que nós estamos falando, esse desejo de você ter um trabalho que dê sentido e dinheiro para você, isso sim existe. Só que ele assumiu outras formas, que é o que a gente vai ver aqui. Por isso que é importante você entender isso. Os desejos, eles permanecem. Os ícones, as imagens que materializam esse desejo, é que se apagam. Elas, né, morrem e renascem de acordo com a época e com o talento dos marqueteiros de cada época. Isso que é importante. O nosso trabalho não é mental, teórico. Nosso trabalho é prático. É um trabalho que, ao entender, ou pragmático, não é? A nossa teoria é uma prática. Ao entender um pouco sobre os seres humanos, nós já queremos manufaturar esses desejos. Com o quê? O material que você usa. Palavra e imagem, principalmente. E é por isso que a propaganda tem algo da... A gente já falou disso, né? Da criatividade, não é? Ela se confunde muito com o campo artístico, porque nós usamos mesmo habilidades desses outros ramos, como das artes visuais e da literatura, tá? Num nível muito menor. E é claro que isso causa muitas tensões vocacionais, porque a pessoa queria ser um artista, mas paga mal e aí ela quer ganhar bem e aí ela tem que, né, servir ao mercado, servir ao negócio em vez de servir ao seu instinto artístico, tá? Mas esse é um outro problema. Mas é por isso que ele existe, tá? Então, a ideia aqui dessas três coisas, não é? Eu acho que são as mais complicadas, que geralmente aparecem aí, e eu acho que ao longo dessas próximas aulas vocês vão ver que elas não procedem, tá? E aqui, aquilo que eu tinha comentado, a ideia de que a gramática e a ciência e o glamour têm essas origens comuns, e é muito interessante que seja assim, porque é como se você fosse um mestre das ciências ocultas da linguagem. O glamour tem essa origem mágica, né, de bruxaria, de feitiçaria simbólica, e a gramática tem essa origem de criar padrões linguísticos. Na Idade Média era relacionada à Lua, né? O poder da gramática era relacionado à Lua, porque a Lua tem várias fases, mas sempre repetíveis, né? Tem várias fases, dependendo, né, da palavra, da posição que você coloca, ela assume um sentido diferente. Então, aqui é como se a gente estudasse uma gramática dos desejos e como você consegue despertá-los, tá? Um elemento que é interessante para a gente começar a ver algumas coisas sobre o glamour, então, começando deixando de lado essa ideia do glamour como algo de luxo, tá? Então, o glamour, ele pode existir tanto na abundância quanto na simplicidade. Então, nessa primeira foto aqui, que é uma cama bem feia mesmo, né? Na minha opinião, parece aquelas camas do século XVIII, século XIX, né? Bem de casa aristocrática, assim, não é inglesa, francesa, assim, dá um tom meio estranho. Mas eu gosto do papel de parede. Então, assim, tem essa ideia de uma cama, não é? Confortável, imensa, não é? Essa ideia as duas se apoiam, né, no desejo de ter um lar perfeito, né? De ter uma cama que te espera, de ter um prazer, não é, no dormir, tá? Na cama, não é? E outras cositas, né? Outras cositas más. Então, a primeira tem essa imagem, você tem essa abundância dos travesseiros, não é? Ou da própria colcha, né? Deve ser pena de ganso isso aí, né? Extremamente macia, esse excesso de adornos, não é? Então,
excesso na nossa opinião, porque se eu falo excesso, dá a entender que deveria ser normal, né? Mas vou falar excesso aqui. Mas tem esse monte de adornos, né? Tem essa cama toda estofada e tudo mais, e tudo isso passa nesse glamour da casa bem organizadinha, né? Porque se fosse, se você tirasse uma foto dessa cama com ela como você acorda, ela não seria assim. Percebe como que, então, quando eu falo de edição da realidade, você jamais venderia uma cama se você tivesse essa ideia de vender a ideia do bom sono, a ideia da cama confortável, a ideia de que você tem recursos, que você da cama luxuosa, da cama de princesa. Se você vendesse com tudo desarrumado, ficaria difícil. Então você edita, você vai lá e diz assim, vamos vender com ela organizada, porque a gente quer passar essa ideia. Deu para entender? E a outra é uma casa de gente minimalista e que passa a ideia, não é, que o minimalismo tem, de que você escolhe apenas o essencial. Você prefere ser compreendido por quem você é e não pelo que você tem. E que você pode pagar, olha só como você vê outra abundância, mas na simplicidade. Você pode pagar por todo esse espaço vazio. Num tempo em que espaço é cada vez mais caro, ter muito espaço com poucas coisas, mas né, de designer, bem feitas, colocadinhas, passa essa ideia de riqueza e bom gosto, porque significa boas escolhas, mas poucas, em vez de muitas coisas. Uma crítica que se faz ao novo rico é que o novo rico, isso desde o Leopardo, do romance O Leopardo, é que o rico burguês, ele sabe o preço de tudo, mas não sabe o valor de nada. Então, nessa cama aqui minimalista, ou a ideia do minimalismo, né, você escolhe coisas, mas que sejam significativas para você e que cumpram a função, mas que sejam, assim, úteis na medida em que elas expressam a sua personalidade. Você só escolhe o essencial. E os dois têm essa ideia glamurosa da casa perfeita, da cama bem organizada, da cama como um item essencial, não é, na vida de todo mundo que existe, né? Tem a cama, né? Tanto que ou quando você critica alguém ou quando alguém diz assim que é muito pobre, ela diz que não tem nem não tem nem onde dormir, né? Quando a pessoa diz assim, quando eu me mudei para cá, eu dormi no chão. Você fala, meu Deus, você era muito pobre, você não tinha nem uma cama. Então, a cama é um item fundamental. Embora nem sempre fosse assim, na Idade Média as pessoas dormiam quase que coletivamente. As pessoas, assim, estranhos entravam na sua casa e dormiam. A Idade Média é conhecida por ter o sono bifásico. As pessoas acordavam, dormiam um tempo e daí elas acordavam de madrugada, trabalhavam e voltavam e dormiam outro tempo. Então, há vários estudos sobre o sono na Idade Média e a cama é uma invenção bem recente, tá? A cama como esse objeto de desejo e realização pessoal. Se você já se casou, se você vai se casar, sabe que a cama que você vai escolher é uma discussão constante. Porque existe essa ideia de que a cama é o lugar mais íntimo do casal. Esse desejo por ter um espaço só de vocês é muito importante. Muito importante. Tanto que em casos de traição, o marido sempre lembra disso. Você me traiu na nossa cama. Você já deve ter visto isso em filmes. Porque a cama é esse lugar fundamental do casal. Então, isso é para você entender do que a gente está falando. Se você vai comunicar sobre camas, a gente vai ver mais para frente. Você precisa entender isso. E não simplesmente entender se é pena de ganso, se é não sei o que e tal. Tá? Você precisa entender como construir esse desejo por esse objeto, por esse cômodo, né? Como mais íntimo da sua vida, ok? E o glamour ele pode aparecer tanto em pessoas quanto em objetos, tá? Como a gente acabou de ver no caso da cama. Então, há pessoas como o 007. O 007 tem várias características que nós vamos analisar aqui em relação ao glamour, mas entre outras, não é? O 007 ele é multitarefas,
ele sabe tudo, sabe atirar, sabe com que seduzir as pessoas, sabe cozinhar, sabe beber, sabe tem habilidades artísticas, sabe dirigir, dirige helicóptero, carro, tanque, tudo que ele encontrar na frente, ele sabe o que fazer, ele sabe sair das situações mais difíceis, ele joga, não é? Se arriscar é demonstrar abundância de recursos, não é? Quando você se arrisca, né? Aprende a jogar, arriscar no poker, nos negócios, enfim, é visto como uma característica masculina muito forte, que é a ideia de você correr perigo, porque você consegue dar conta daquilo. Então, o 007 tem outra característica do glamour, que é a autossuficiência. O 007, ele parece não precisar de ninguém. Ele não precisa aprender nada, inclusive. Você não tem nenhum filme do 007 em que mostra como o 007 virou o 007. Ele está pronto. Ele já nasce com todas as habilidades necessárias para brilhar no mundo. Se você vê bem, esse é um dos grandes obstáculos para você começar no Instagram. Porque quando você começa, você tem que começar pequeno. As pessoas não estavam te esperando. Elas não é como assim, quando será que fulano vai entrar no Instagram? Queria tanto que ele entrasse. Não tem ninguém fazendo isso. Então, você entra e você não quer parecer que você está tentando. Você quer chegar lá botando banca. Né? Você quer chegar como essa pessoa esperada. Ai, meu Deus, ele chegou e agora vai mudar tudo. Né? E a arma secreta que todos esperavam, né? Foi revelada. Você não quer passar pelo processo. E o glamour consiste em ocultar o processo. A gente vai ver isso em alguns exemplos. Mas o 07 tem esse apelo por causa disso. É um personagem glamuroso, tá? Que aparece com esse ideal masculino, esse desejo de autossuficiência de um homem, né, bom vivant e que é maduro, corajoso, multitarefa, rico, né, com todas as habilidades, com todas as bonito, não é? Com todas as vantagens que um homem pode querer ter. Isso em todas as épocas. Você vê que todos os 007 são praticamente os mesmos, né? Assim, eles são... O Daniel Craig que ficou um pouco mais próximo de um 007 militar, porque ele luta muito, né? Briga muito, atira muito, mas os outros 007 não lutavam tanto assim, não. Eles eram gentlemen. Então isso também fala um pouco sobre a nossa época, né? Isso explica um pouco sobre a nossa época. E aqui você tem outra foto, que é uma foto da Mary Hurk, Maddie Hurk, que ela fotografou a industrialização da União Soviética, e todas as fotos que ela tem dessa era industrial são extraordinárias, porque faz parecer que trabalhar numa metalúrgica é algo assim, extraordinário. Assim, é cumprir o sonho do progresso. E de fato as fotos são muito bonitas. Não é? Olha só, a foto no preto e branco assim, com esse facho, com essas faíscas aqui, parece que não é assim, são fogos de artifício, algum deus está forjando essas máquinas, não é? Porque a pessoa humana ficou muito estranho, né? A pessoa fica bem aqui, ó, um cantinho. E por que isso oculta as dificuldades? Pergunta para esse cara aqui se ele acha que é glamuroso assim trabalhar 20 horas por dia na indústria metalúrgica. Vê se quando ele volta para casa ele sente todo esse poder. E é por isso que o glamour ele gasta, tá? Porque nessa época isso motivou, concentrou, capturou o desejo de várias pessoas, a ideia desse progresso, né, dessa industrialização quase mágica, não é? da sociedade. Então, essa foto, né, que é glamurosa, ela concentra esses desejos do progresso, da ideia de um mundo maior que você está construindo, que você vai viver um futuro que você vai viver com o progresso tecnológico. E nós vamos ver exemplos disso, tá? Fique tranquilos, eu só quero que vocês saibam dessas características, né? O glamour, ele não é luxo, ele não é estilo, ele não é exclusivo de pessoas, ele pode ser pessoas e pode ser para objetos, e né, ele pode acontecer tanto na abundância quanto na simplicidade, tá? Aqui é a história que a gente chegou a ver, não é? A história, e que basicamente resume mais ou menos o que nós vamos ver, né? Quer dizer, o vestido vai transformar a pessoa no nicho de roupas para mulheres, não é?
de moda feminina, esse é um desejo constante. A ideia de que se você obter certas roupas, você será uma pessoa nova. E claro, os homens também pensam a mesma coisa. Aqui você vê que é uma história, se você disser que é um pouco machista, pode ser, você pode ter a sua razão. Mas os homens também têm esse desejo de que se eles obtiverem certas coisas, eles vão ser homens melhores. Não é que no caso das mulheres, a indústria da moda é muito mais, eu diria, persuasiva, né? Agressiva. Então, fica mais fácil de ver isso na indústria feminina. Mas a indústria masculina também existe. Então, antes da gente começar para ver esses recursos aqui, então a ideia aqui, antes da gente começar a ver essas 3 características, é só isso. Nós vamos estudar isso aqui. Como criar um objeto em que a pessoa olhe para ele e diga: é disso que eu preciso, é isso que eu quero ser. Quais são as 3 características principais que resumem um especialista ou um objeto que aponta para esse algo a mais, que tem essa transcendência a mais?